Ok. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão presentes conosco. Também os que estão nos assistindo via nosso canal do YouTube. Jesus abençoe a vida de vocês. Bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade de Aliança Taguatinga. Nós rendemos louvor a Deus. Bendizemos ao Senhor por estar aqui. Ele que é digno, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo perfeito louvor. Seja bem-vindo, bem-vindo o Gesiel ali que está nos visitando, né? O Senhor te abençoe. O Senhor que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele que tem nos dado a graça de podermos viver livres e podermos permanecer livres também, né? É Ele que alegremente e liberalmente nós nos colocamos diante dele, né? É a Ele que nós honramos, é a Ele que nós louvamos, é o nome dele que nós temos desejo ou desejamos que seja conhecido de todo morador de Taguatinga e de cada pessoa do mundo, né? Que o Evangelho de Cristo, de fato, seja conhecido de todos. Ok? Eu queria orar mais uma vez com todos vocês, curvem as suas cabeças, aqueles que estão nos assistindo também, orem conosco nesse momento. Senhor, obrigado por podermos louvar o Teu nome, por estarmos aqui nesse dia que escolhemos para louvar-te, para dar a Ti a honra, a glória e o louvor. Tu que merece mesmo, pois Tu és o nosso Deus, pois só a graça de Jesus é que nos faz cantar. Tu és o nosso Deus e nós Te louvamos por isso. Que nessa noite os nossos corações sejam tocados por Ti, pela Tua palavra, que sejamos desafiados a vivermos mais aquilo que o Senhor pensou para nós, vivermos a alegria do Senhor, vivermos na força do Senhor, na direção do Senhor. Obrigado por esse tempo, nós bendizemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos hoje finalizando a nossa série Permanecer Livres, né? No capítulo 5 de Gálatas. E a nossa oração é que todos mesmo, que têm ouvido, que têm participado desse tema, né, ou dos nossos sermões nesse tema, possam ter sido edificados, né, possam ter sido desafiados também a permanecer no Senhor e a permanecer livres no Senhor, a permanecer tanto na sua posição de livres, né, quanto a continuar lutando, continuar buscando essa vida que só Cristo pode nos dar, né? Não há dúvidas de que Cristo de fato nos libertou. Não há nenhuma dúvida, né, de que Ele nos libertou por completo. Assim como não há dúvida de que não precisamos de mais nada, né? Não precisamos de qualquer outro meio, de qualquer outro subterfúgio. O que nós precisamos é estar atentos ao fato de que precisamos lutar por essa fé que uma vez por todas foi dada, foi entregue aos santos dele, né? Ok? Então, nessa batalha diária, nessa batalha constante, é ela que nós precisamos e é nela que nós precisamos continuar crendo, continuar buscando o Senhor, continuar crendo na verdade do Evangelho, nessa verdade que é inclusive inegociável, ok? Toda a tentativa de Paulo é no sentido de que nós não negociemos
a verdade do Evangelho, ok? A intenção dele é que nós possamos, então, manter a nossa liberdade, mesmo diante de tantas investidas, mesmo diante das mais fortes investidas de Satanás, diante de tudo aquilo que certamente tenta nos submeter a um novo jugo de escravidão. A intenção do apóstolo é que essa seja uma percepção da igreja e uma contínua vigilância quanto a não voltar, a não retroagir, a não se deixar ser subjugado de novo, ok? Não dependemos de mais nada para ter a segurança de salvação. Cristo é a nossa eterna, a nossa certeza de salvação. Sua obra na cruz foi suficiente para nós, ok? Sabemos que não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas tudo a ver com aquilo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, resta-nos nos submeter, de fato, à direção, à orientação, à condução do Espírito de Deus, para que possamos vencer, para que possamos frustrar a nossa carne, né, e vivamos o propósito de Deus, de Cristo para nós, ok? Então, hoje nós vamos refletir nos últimos 3 versículos desse capítulo, que está no capítulo 5, claro, versículos 24 a 26, ok? E eles nos dizem assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É assim que Paulo, então, termina o capítulo 5, esse capítulo que nos ajuda a entender essa verdade da nossa liberdade em Cristo. Semana passada foi o nosso penúltimo tema, né? E nós dissemos que permanecer livre é rejeitar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito, né? Na perspectiva mesmo de não querer, de não se deixar vencer pela tentação, de não querer mesmo deixar-se vencer pela tentação, de dizer não com aquele entendimento de que as nossas ações pecaminosas, nossos pecados, as manifestações dos nossos pecados, eles são resultados diretos da nossa natureza caída, são resultados da nossa velha natureza, da nossa tendência da carne ao pecado. Somos pecadores porque, ou pecamos na verdade, porque de fato todos nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, ok? Então, permanecer livre é rejeitar as obras da carne, produzir o fruto do Espírito, que são de fato, né, aqueles que vão demonstrar que nós estamos andando sob a direção do Espírito, né? Quando eu rejeito a carne também, eu estou dizendo que essas obras da carne são a influência do nosso interior perverso e corrompido, contra o qual o nosso interior também transformado, né? O nosso interior que é nova natureza em Cristo Jesus, né? Luta diariamente e constantemente contra essa intenção da carne de nos subjugar novamente. E essa nova natureza, então, nos ajuda
nessa luta para constantemente nos submeter ao Espírito de Deus, né? Quando eu rejeito, eu estou querendo não satisfazer aqueles super desejos da carne, né, que querem de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma muitas vezes que nós não controlamos, né, nos dominar e tornar, então, algumas das coisas que nós desejamos, e muitas vezes coisas boas, torná-los os nossos ídolos, ok? Mas também, quando eu produzo fruto, por outro lado, né, é esse produzir o fruto do Espírito, só possível mediante aquela completa, aquela total e constante e contínua submissão ao comando de Cristo, em obediência a Ele, na total e completa dependência dEle. Ele que nos satisfaz, né? Nele que estamos completamente seguros. Nele que é a base da nossa sustentação, do nosso sustento, da nossa permanência na vida em liberdade, ok? Mas claro, não para apenas por aí. É muito mais do que renunciar, mais que dizer não, como nós já falamos, mais que não se deixar influenciar, muito mais do que isso. É de fato, como diz o texto, é morrer para a carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É morrer para a carne e viver no Espírito. É estar crucificado com Cristo e definitivamente por fim ao poder daquele comando, daquele governo que nos atrai aos ídolos e quer nos manter escravizado, ok? É sair disso, é pôr fim definitivamente a esse governo e viver na direção do Espírito. Por isso o subtema é morrer para a carne e viver para o Espírito. Ok? Então, vejamos o que Paulo está trazendo a nós, o que Paulo está tentando mostrar à igreja de Gálatas, né? Ou dos Gálatas, que estavam tão afoitamente, estavam tão negligentemente sucumbindo, cedendo às investidas daqueles judaizantes, e quando não, da própria carne, estavam manifestando as obras da carne, portanto estavam cedendo tanto à legalidade, ao legalismo, né, quanto à licenciosidade, ok? Então, tudo que Paulo está falando, tudo que Paulo tem falado aos Gálatas até aqui, se ajusta ao seu propósito, ao propósito primeiro de demonstrar que, de fato, em Cristo Jesus, eles estavam livres de tudo aquilo que aparentemente eles estavam abrindo mão, aparentemente eles estavam sucumbindo lá à tentação de retornar a um novo jugo de servidão. E Paulo está mantendo o seu propósito, né? E quando chega aqui, a gente percebe que ele está numa crescente, né? Que ele está trazendo a razão da liberdade daqueles cristãos e demonstrando que a relação deles com Cristo Jesus vai cada vez mais, vejam o quanto isso é interessante, vai cada vez mais se estreitando. Lembram que a gente falou, né, inclusive a semana passada, de que muitas vezes nós temos entendido, algumas pessoas têm entendido
o evangelho da graça como um incentivo a uma vida frouxa, uma vida moralmente frouxa. Ok? E no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos percebendo que Paulo vai dizendo exatamente o contrário. Que esse evangelho, quando nos afeta, a nossa relação cada vez mais se estreita com Cristo, cada vez mais se aproxima de Cristo, cada vez mais se consolida na responsabilidade de viver para Ele, na liberdade também de viver para Ele com gratidão ou em gratidão, por causa do que Ele já fez em nossas vidas. E aí, quando Paulo chega no versículo 24, ele está dizendo a que ponto nós precisamos nos comprometer com Cristo. E automaticamente, a que ponto nós temos que nos desligar das coisas da carne. Em vez de dizer aos cristãos, né, como eles esperavam, ou como eles gostariam de ouvir, de que determinadas coisas eram fraquezas mesmo, né? Eram próprias da sua natureza. Paulo vai dizendo, não, mas não é por aí. Vocês precisam entender quais são as obras da carne, e que essas manifestações do que está acontecendo na vida de vocês, elas são obras da carne, elas são essas obras, isso que vocês estão vivendo, como coisas como prostituição, impureza, né? Lascívia e tantas outras. Paulo está enumerando-as, está alistando-as, na verdade, e dizendo para eles que aquilo dali se constituía na obra da carne, mas ele também apresenta o contrário disso, da vida então afetada pelo evangelho que liberta, que era uma vida guiada, dirigida pelo Espírito. Andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. E ele vai só demonstrando como essa relação vai crescendo, até o ponto dele dizer, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Na verdade, aqueles que pertencem a Cristo, ou seja, ele sabe que tem mais e vai bem mais além. Porque a nossa relação com Cristo vai mais além, ou muito além, que esse entendimento intelectual, que apenas aquela percepção, aquela compreensão do nosso intelecto de quem é Jesus, do que Ele fez por nós e de quem nós somos nele. Vai mais do que isso. Isso se encaminha para uma vida, para um viver nessa perspectiva. Vai mais do que algumas questões, como ele diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. No que Paulo está trabalhando aqui, ele está querendo dizer que os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, fizeram ou fazem mais do que um exercício intelectual de compreensão das suas realidades espirituais. Eles foram além de um simples abrir mão de desejos e vontades da sua carne. Vai mais do que isso. Vai além do entendimento e da identificação de algumas crenças particulares e de alguns ídolos que muitas vezes nos escravizaram, nos paralisaram. Vai além do simples reconhecimento desses ídolos. Vai além da percepção de que, servindo a esses ídolos, nós seremos escravizados novamente por eles.
vai além de apenas algumas motivações do nosso coração. Na verdade, chega ao ponto da morte, né, da nossa carne. Chega ao ponto de crucificarmos a nossa carne diariamente. Não é isso que Paulo está dizendo? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Ou seja, eles estrangularam o pecado na raiz, na motivação. Ok? Eles fizeram mais do que se colocar contra o pecado apenas no nível moral ou comportamental. Vejam que o quanto que é verdade que esta é uma realidade da vida cristã, e veja o quanto que isso é diferente daquela percepção humana de liberdade, daquele entendimento humano do evangelho da graça, que é entendido muitas vezes como um incentivo a uma vida, a um viver de qualquer jeito. À medida em que a gente entende esse evangelho, a gente vai percebendo que ele vai nos conduzindo cada vez mais para uma vida totalmente diferente. E foi sobre isso, ou nessa perspectiva, que Jesus apresentou para nós, em Lucas, no capítulo 9 e 23, a seguinte frase: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Uma verdade, sem dúvida alguma, que faz nos perceber, e é disso que Paulo também está se referindo. Sem dúvida alguma, nos faz perceber que seguir a Jesus é mais do que negar coisas a si, negar algumas vontades, alguns desejos, deixar de fazer algumas coisas, deixar de cometer alguns pecados. Não é isso geralmente que as pessoas pensam que é o problema delas com Deus? É porque elas porque elas cometem esses pecados. E é verdade, isso também. Mas o entendimento da igreja, o entendimento com relação ao evangelho, vai nos conduzindo a ver que, de fato, a nossa relação com Cristo vai muito mais além, vai mais que isso, mais do que negar algumas coisas para nós mesmos. Esse termo no original, ele significa negar-se a si mesmo, né? Significa esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio, ok? De fato, não se trata de parar de fazer algumas coisas, de praticar alguns pecados, né? Como as pessoas geralmente acham, como roubar, odiar, fofocar, invejar, aqueles pecados que Paulo também alista como obras da carne. Não significa exatamente isso, parar de fazer algumas coisas, definitivamente, ou abster-se de alguns pecados por algum tempo. Não tem a ver, como eu já disse, com negar algumas coisas a si mesmo, mas tem a ver com negar-se a si mesmo. Não para si,
mas a si mesmo, nessa mesma perspectiva de esquecer de si mesmo, de perder a visão ou o interesse próprio. Claro, para o pecado, para os desejos da carne, para aquilo que nos distancia de Deus, para aquilo que nos coloca novamente em jugo de servidão. Alguns autores acreditam a nossa desobediência a Deus naquela tentativa de conseguirmos algo que os nossos sentimentos dizem que nós precisamos ter. Algumas vezes nós sentimos, os nossos sentimentos estão dizendo para nós que nós precisamos ter algumas coisas. E na grande maioria das vezes a nossa desobediência a Deus se dá em função dessa perspectiva, desse sentimento que dizem para nós que nós precisamos ter algumas coisas. E aí, claro, esse sentimento se torna tão forte a ponto de nos fazer crer que se nós conseguirmos, né, esse desejo, se conseguirmos isso, nós teremos autenticado, né, a nossa certeza, a nossa garantia de salvação autenticada. Né? Mas crucificar a carne para Cristo, no entanto, crucificar aqueles que são de Cristo Jesus e crucificaram a sua carne, tem a ver com aquele sentimento, aquela realidade, na verdade, de podermos dizer para o Senhor que nós reconhecemos que o que nós desejamos é fruto do nosso coração caído. E que tudo isso se trata de uma vontade de nos salvar a nós mesmos. Isso é uma confissão que nós devemos fazer ao Senhor. E que muitas vezes nós pensamos que sentir e viver desse jeito é algo que vai trazer aquela segurança que muitas vezes, ou aquele sentimento de segurança que muitas vezes nós precisamos. Mas precisamos dizer ao Senhor: Senhor, é isso que nós vamos resistir. Essa tentativa de querer nos salvar por nós mesmos. Essa tentativa de querer andar pelo que nós sentimos. Essa tentativa de querer satisfazer ou satisfação fora de Cristo Jesus. É crucificar a nossa vida diariamente por causa de Cristo Jesus. É crucificar cada paixão, é crucificar cada concupiscência, a ponto de que nós não nos sintamos mais atraídos por esse tipo de desejos, por esse sentimento, por essas vontades, por esses super desejos incontroláveis. É nos envolver de tal forma com Cristo que nós decidimos morrer com Ele, crucificar a nossa carne com Cristo Jesus. E aí, claro, tudo que a nossa carne não deseja é perder essas oportunidades, essas possibilidades de pecado. Tudo que a nossa carne não quer é a morte. Ela quer viver, ela quer comandar, ela quer dirigir, ela quer governar. Mas Paulo está dizendo que essa é a sequência. Essa é, na prática, na realidade, a vida daquelas pessoas que foram
afetadas pelo Evangelho, foram transformadas por Cristo Jesus e são livres, a ponto de que elas caminham deliberadamente para crucificar a sua própria carne. Com Cristo, claro, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. E o sentimento que nós temos agora, ou que nós devemos ter, é o sentimento de que tudo aquilo que é do mundo, então, tudo aquilo que é da carne, então, não pode mais nos atrair, não pode mais chamar a atenção. Por quê? Porque nós fomos crucificados com Cristo. Nós crucificamos a nossa carne. Ela que determinava o passo, né, para aquilo que nós queríamos ou queremos fazer. Mas nessa perspectiva daquilo que Paulo está mostrando aos Gálatas, nós fomos nos envolvendo, isso se deu de uma forma tão real, tão concreta em nossas vidas, que é por isso que o pecado já não é mais uma realidade na vida do cristão. Entendeu? Agora aquelas desculpas, aquelas justificativas que nós temos sempre para dar porque pecamos, a palavra de Deus está dizendo a razão por que nós fazemos isso. É porque então a nossa carne não foi crucificada ainda. E nós precisamos crucificar a carne. Isso se faz, como diz Paulo na continuação, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, essa perspectiva só é possível mediante a ação do Espírito de Deus em nossa vida. Mediante essa coerência de fala. Se nós dizemos que vivemos no Espírito, precisamos então andar também no Espírito. Porque ao nos submeter a um viver no Espírito, nós somos fortalecidos para encarar e vencer a nossa natureza carnal, a ponto de entregá-la, a ponto de abrir mão dela, a ponto de crucificá-la, sem qualquer resistência, ok? Nos comprometer de tal forma com Cristo que qualquer coisa que nos distancie dele não surta qualquer influência na nossa vida e não chame mais a nossa atenção. Ok? Lembra de quando os casais estão tão apaixonados, né? E nada pode atrapalhar aquele momento deles. Então, pode ter o que for, pode ser importante do jeito que for, né? Eles não abrem mão. Quando a gente entende algo assim em nossa vida, né, que a gente valoriza nessa perspectiva, logicamente a gente prioriza, logicamente a gente abre mão de qualquer outra coisa para priorizar aquilo que a gente dá importância. Vejam para onde Paulo está nos conduzindo, para o grau de compromisso que Paulo está nos levando em liberdade. Até agora nós não percebemos Paulo forçando a barra, dizendo: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, ok? Se você não fizer aquilo, se não fizer desse jeito,
Paulo está nos conduzindo, demonstrando, né, em cada versículo que nós passamos do capítulo 5, Paulo está nos conduzindo para essa vida de liberdade, para essa liberdade em Cristo, para servir a Cristo de tal forma, livre de tal forma que o que nós queremos é exatamente aquilo que Cristo quer. E o que nós queremos viver é exatamente aquilo que Cristo quer para nós. E o que nós desejamos é exatamente aquilo que Cristo deseja para nós. E nesse sentido, a cruz, então, é o fundamento tanto da nossa justificação quanto da nossa santificação. Então, quando o Espírito de Deus aplica em nós os benefícios da cruz, ele nos dá o poder para que, diariamente, diuturnamente, podemos mortificar as obras da carne. E aí é nesse sentido que Paulo pede coerência. Então, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não dá para viver de fala. Não dá para viver falando de coisa que não se vive. Não dá para viver falando de coisa que não se vive. Se dizemos que vivemos e andamos no Espírito, que o nosso viver diário seja nessa perspectiva, debaixo da orientação e direção do Espírito Santo de Deus, dando mostras mesmo de quem nós somos, da novidade de vida que vivemos, principalmente no quesito mortificação da carne. E essa coerência, então, ela reside no fato de que, andando no Espírito, nós não vamos precisar daquele esforço que muitas vezes nós temos, algumas pessoas têm, muitas pessoas têm, aquele esforço que alguns precisam colocar, né? Precisam demonstrar para manifestar o fruto do Espírito. Aquela guerra que é para amar alguém, aquela guerra que é para perdoar alguém, aquela guerra que é para se envolver com alguém, para se relacionar corretamente, com profundidade, com compromisso, com responsabilidade. Aquela guerra que é para você se manter fiel ao próprio Deus, ao outro, o respeito ao outro, a consideração. Aquela guerra que é para ter controle, domínio sobre a ira, sobre a língua. Quando nós andamos no Espírito, essa coerência nos ajuda, então, a não precisar de um esforço hercúleo, né? Quase que um esforço quase que inalcançável para produzir um fruto do Espírito, o amor, bondade, longanimidade, verdade, né? Não precisaremos, se formos coerentes, se andamos no Espírito, se dizemos que andamos, né? Se vivemos no Espírito, aliás, andemos também. Se a gente diz que o Espírito de Deus está em nós, então vamos andar conforme a obra de Deus em nossa vida, a vontade de Deus, a direção de Deus, conforme aquilo que Ele nos dá, conforme aquilo que Ele nos capacitou a dizer, a viver, a fazer. E aí nós vamos fazer com tranquilidade. Quando o Espírito é quem atua em nossas vidas, né, essas coisas começam a acontecer naturalmente. Você já percebeu? Já observou isso na sua vida?
ou na vida de alguém com quem você se relaciona, de um irmão, né, principalmente, que ele não tem dificuldade, né, para conviver com as pessoas, para amar pessoas. Não tem dificuldade para hospedar pessoas, para receber pessoas. Não tem dificuldade para perdoar, para incluir as pessoas no seu dia a dia. No seu grupo ali de relacionamento, no seu círculo mais interno de relação. Porque as motivações são facilmente percebidas. Motivação do seu coração. Ele faz isso porque ele recebeu isso de Deus. Porque ele tem liberdade, ele é liberal também. Ele é bondoso. Ele é verdadeiro, ele é honesto. Ele é sincero. A motivação é o benefício do outro. Que o outro seja ajudado, que o outro seja abençoado, que o outro cresça, que o outro receba suporte. Imagina você que, como algumas coisas ou algumas atitudes perdem o sentido de ser quando você percebe que a pessoa está fazendo alguma coisa para você, tipo, forçosamente, forçado. O cara está sorrindo, a pessoa está sorrindo sem graça para você, né? A pessoa está dizendo algumas coisas para você sem nenhuma vontade de dizer aquilo, sendo supostamente ou hipocritamente amável com você. Quando você percebe qual é a vontade que você tem, né, de dizer para essa pessoa, de falar com essa pessoa. Eu não sei nem mais se essa é a linguagem do jovem, mas acho que é do jovem mais antigo. E diz, qual é, amigo? Você está me tirando? Está me tirando, né? Hoje eu nem sei se do jovem mesmo seria essa linguagem. Mas imagina, que coisa, né? Você está sendo alvo perceptivelmente de um posicionamento assim, de alguém que forçosamente está fazendo alguma coisa com uma motivação completamente diferente daquela que devia ser. Vejam que é essa coerência, então, que Paulo está cobrando dos Gálatas. Vocês precisam ser coerentes. Vocês dizem que vivem no Espírito, que o Espírito é quem controla, quem comanda, quem dirige a vida de vocês. Então, vocês precisam andar também no Espírito, fazendo coisas próprias do Espírito. Ok? E aí, como alguém já disse, essas virtudes, quando surgem com toda a sua alegria suave, com toda a sua rica contribuição ao tipo de comunidade que Deus pretende produzir, são como frutos em um pomar e não como enfeites em uma árvore de Natal. Eles são verdadeiramente parte de quem nos tornamos. Vejam a diferença, né? São como frutos de uma árvore, reais, concretos, que existem de fato, estão ali para serem degustados, né? Para trazer benefício para quem dele usufrui. Diferente dos enfeites de uma árvore de Natal. Olha a comparação, veja, mas é exatamente isso.
quando a gente, quando as nossas virtudes, né, são nessa perspectiva, quando falta coerência do viver no Espírito com o andar no Espírito, quando as nossas motivações são equivocadas, quando nós fazemos não com a motivação correta, não por causa de Cristo, não porque nós entendemos que se fizermos errado, se manifestarmos a obra do pecado, aquilo é resultado da nossa velha natureza. Ok? E por isso, quando nós fazemos, quando nós expressamos amor, quando nós demonstramos alegria, quando nós demonstramos bondade, vivemos na verdade, fazemos isso porque entendemos e recebemos, primeiro recebemos de Deus. E graciosamente, que graciosamente nos deu, e nós manifestamos isso como um reflexo dessa bondade de Deus. Ok? E finalmente, Paulo diz: portanto, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha aonde culmina isso, né? Toda vez que a palavra de Deus está nos ensinando princípios, valores, né, verdades, ela sempre vai culminar, ela sempre vai convergir para a nossa relação com o outro. Ela sempre vai nos empurrar para uma prática do que nós estamos aprendendo, do que nós estamos recebendo na nossa relação com o outro. Então, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Por isso, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, não, né, é como se ele dissesse: não nos deixemos então possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A intenção de Paulo é que os cristãos deviam viver em comunidade a partir dessa verdade, dessa premissa que era fruto ou que brotava dessa vida dirigida, conduzida pelo Espírito de Deus, vivida no Espírito. Eles tinham que, além de combater veementemente a influência dos agitadores, desagregadoras dos agitadores, Paulo está fazendo com que eles percebam, está chamando a atenção deles para que eles vejam que existe também pessoas que estão tentando desagregá-los, estão tentando agitar com as suas agitações, como agitadores que tentam desagregar as pessoas. E aí a reação deles era pensar que os outros eram, por causa da agressividade dos outros, né? Eles pensavam então que os outros, aqueles agressivos, agitadores, eram tão importantes, eram tão superiores a eles. Vejam a que ponto, né, as pessoas chegam. Que aí começa então esse tipo de provocação, esse tipo de rivalidade. Se vivemos na direção do Espírito, precisamos que nossas ações estejam alinhadas à manifestação do Espírito. E isso significa dizer então que a inveja e a rivalidade presente precisam ser extirpadas. Não há razão para vanglória, não há razão para rivalidades, para provocações, para invejas. Tudo isso que divide, que joga uns contra os outros, ok? Que desagrega, que divide as pessoas, que criam oposições ou grupos
que mantêm oposição um ao outro. É por isso que Paulo diz que nós precisamos crucificar a nossa carne, porque esse é um desejo da carne, isso é uma manifestação da carne. E é por isso que ele diz também que nós devemos andar na direção do Espírito, porque rivalidades, provocações, nada tem a ver com aqueles que, ou com as atitudes daqueles que são conduzidos, direcionados por Deus, pelo Espírito de Deus, aqueles que são capacitados por Deus. E vejam que o que estava acontecendo era também fruto de um ensino prejudicial, uma heresia. E o quanto que isso pode prejudicar, pode destruir a igreja. O quanto que nós precisamos estar atentos com relação a isso. E não sermos coniventes, nem omissos nessas questões, nem passivos diante de atitudes assim. Muitas vezes, nessa perspectiva de querer manifestar, lembra que eu estou dizendo para vocês que apresentar, né, os frutos, ou manifestar os frutos do Espírito, sem a verdadeira motivação, é dizer, então, que você ainda não crucificou a sua carne. Ok? E aí, quando nós, muitas vezes, querendo demonstrar virtudes que não estão na perspectiva daquela vida no Espírito, que é deliberada, que as nossas ações passam a ser ações deliberadas de bondade, né? Nessa perspectiva dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, né? A manifestação dos dons. E aí muitas vezes a gente quer demonstrar amor para alguém que está querendo dividir, para alguém que quer destruir a igreja, para alguém que está trazendo problemas para a igreja, para o cristianismo e tudo mais. E aí, o que a gente muitas vezes faz nessa perspectiva do que Paulo está dizendo aqui? Está exigindo, dessa coerência que Paulo está exigindo, ok? Muitas vezes nós queremos amar esse irmão, e aí não somos duros com ele, e aí nós nos omitimos com relação à confrontação dele, a ele, aí nós nos omitimos com relação à exposição dele na perspectiva do que ele está produzindo, entendeu? Para que ele pare, para que outros vejam que está errado. E aí nós, não, isso aí não é, expor o irmão, não pode expor o irmão que está falando heresia, não pode expor o irmão, não pode confrontar o irmão. E Paulo aqui está dizendo exatamente isso, sejam coerentes com isso, porque senão vocês vão se omitir nessas questões. Vejam que existem os agitadores que estão querendo destruir a igreja, os hereges que estão tentando ensinar ou passar um ensino totalmente diferente para a igreja e com isso trazer divisão. Vejam o que era que estava acontecendo. Os irmãos estavam divididos, a igreja estava dividida, alguns estavam se vangloriando, outros estavam provocando uns aos outros e invejando. Era exatamente o que eles estavam fazendo, se vangloriando, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros, em vez de
estarem se ajudando mutuamente. Aquele fruto do Espírito estava bem longe, pelo menos, dessas pessoas que estavam vivendo isso. E quando nós não temos coerência, é isso que muitas vezes nós permitimos que aconteça. Ok? Possuir de vanglória é a busca insensata pela honra inútil, o orgulho por nada, que conduz a provocações que geram as rivalidades, que por sua vez geram comparações que levam à inveja. E era exatamente isso que os cristãos estavam fazendo naquele momento. Qual é o ponto aqui? É que Paulo quer que andemos alinhados com o que cremos, pois só assim nossas atitudes para com os nossos irmãos serão totalmente diferentes e terão caráter restaurador e não destruidor. E aí é para isso que Paulo está preparando os irmãos para a próxima fala dele, que está no capítulo 6, e ele vai começar dizendo assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Ok? Então, vejam que tudo vai culminar para essa coerência de que a nossa vida, a nossa postura, em todas as áreas dela, precisam se ajustar àquilo que nós dizemos e àquilo que nós vivemos. Né? Aquilo que nós vivemos deve se ajustar com aquilo que nós dizemos. E aquilo que nós dizemos deve se refletir naquilo que nós vivemos. Ok? Então, algumas coisas ficam para nós refletirmos. E uma delas é pertencer a Cristo extrapola os limites da renúncia de coisas para si mesmo, chegando à realidade da renúncia de si mesmo. Ok? Isso significa pertencer a Cristo. Isso significa crucificar a carne. Esses limites da renúncia, eles extrapolam o limite da renúncia de coisas para si mesmo e chega à realidade da renúncia de si mesmo. Uma outra coisa que a gente pode entender, compreender é ser coerente entre o que cremos e o que vivemos não é opção, mas uma necessidade. Se queremos encarar e vencer a nossa natureza carnal. Se é isso que nós queremos, é isso que você quer? Queremos isso? Vencer a nossa natureza carnal? Então precisamos ser coerentes. Precisamos que a nossa vida se ajuste a essa realidade no Espírito. Uma terceira coisa é, sem a manifestação clara do fruto do Espírito em cada cristão, seremos qualquer coisa, menos igreja. Okay? Sem a manifestação clara do fruto do Espírito em cada cristão, seremos qualquer coisa, menos igreja. Tá? Teremos um clube, teremos um grupo de pessoas que gostam de algumas coisas parecidas, ok? Seremos uma ONG, menos uma igreja. A igreja precisa conter, precisa estar repleta da manifestação clara do fruto do Espírito na vida dos cristãos. Lembra que Paulo diz, ó, cuidado para que vocês não se devorem uns aos outros. Por causa da falta da manifestação clara do fruto do Espírito. E por fim, vanglória, provocações e inveja revelam o quanto prejudicial é aos relacionamentos o comando
da nossa velha natureza. Vejam a que ponto a gente pode chegar. Que ponto um relacionamento pode chegar. A que ponto uma família, um casamento, uma igreja pode chegar se viver comandado por sua velha natureza. Ok? Jesus abençoe sua vida. O Senhor continue falando com você. Você que vai nos ouvir, está nos ouvindo, está nos assistindo e vai nos assistir ou vai nos assistir. O Senhor Jesus te abençoe grandemente, fortaleça a tua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui presentes, né? E que possamos nos deixar ser mesmo dominados pelo Senhor, para continuar livres e permanecermos livres. É a liberdade que o Senhor tem dado a você, né? Seja motivo de testemunho da glória de Deus, seja motivo de um relacionamento maior e melhor com Deus, seja motivo de uma vida abundante para você, de relacionamentos verdadeiros, né? De tranquilidade no seu dia a dia, de segurança em Cristo Jesus. Saber que nele você está seguro. Ok? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Estamos tão felizes por mais uma série que nós finalizamos. Nos ajuda, teremos o início de uma nova série na semana que vem. Pedimos a graça do Senhor para continuarmos sendo tocados por Ti, continuarmos sendo desafiados pelo Senhor e sejamos cada vez mais coerentes com aquilo que recebemos do Senhor, com a vida que o Senhor deu a nós, com a liberdade que o Senhor graciosamente nos presenteou, com a salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor visite a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja, do teu povo, e todos nós possamos diariamente sermos impactados pelo Senhor, pelo teu Espírito e andarmos na direção do teu Espírito, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite, uma boa semana a todos.